Olá, queridos ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao podcast Em Contas. Aqui vocês encontram tudo o que precisam saber sobre finanças partidárias e prestação de contas à Justiça Eleitoral. É isso aí. E como sempre, a nossa missão aqui é descomplicar. Nada daquela linguagem super rebuscada ou termos, impossíveis. A gente tenta traduzir tudo para ficar fácil de entender. Esse podcast foi feito para auxiliar mesmo na compreensão desses temas. Este é o nosso 6º episódio da temporada de 2022 da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje a gente vai analisar um caso julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral lá em 17 de fevereiro de 2022. É um caso que trata das contas anuais de um diretório nacional de um partido político referentes ao exercício financeiro de 2016. Um caso bem emblemático, viu? Com certeza. É um caso muito rico em detalhes, sabe? E que serve de alerta, sobre a gestão dos recursos públicos pelos partidos. A gente está falando da desaprovação das contas anuais de um diretório nacional pelo TSE. Vamos entender juntos os motivos que levaram a essa decisão e principalmente o que a gente pode aprender com ela, né? Exatamente. O fio condutor aqui que a gente vai ver em diversas situações nesse julgamento foi a dificuldade que o partido teve em comprovar, assim, de forma adequada, robusta mesmo, a realização dos seus gastos. E, o que é crucial, a ligação desses gastos com a atividade partidária real, efetiva. A Justiça Eleitoral, como guardiã do bom uso do dinheiro público, principalmente do fundo partidário, ela exige transparência total. E documentos que não deixem nenhuma margem para dúvida, sabe? A resolução que regia as contas de 2016, a resolução TSE 23.464 de 2015, ela já era bem clara sobre isso, sobre essa necessidade de documentação completa, idônea. E um dos maiores problemas apontados lá no acórdão foi justamente essa falta de comprovação, para um volume assim muito expressivo de despesas. Coisas pagas com dinheiro do fundo partidário. Valor alto, né? Muito alto. Ultrapassa os 2 milhões de reais. Segundo o TSE, para essa quantia toda, o partido simplesmente não apresentou a documentação completa que a resolução da época exigia. Isso vai desde nota fiscal, que precisa ser detalhada, idônea. Sim. Até os documentos complementares, que são essenciais. Contratos claros, relatórios de execução, prova de que o material foi entregue, enfim, tudo que demonstre que o gasto realmente aconteceu e foi para a finalidade certa. E essa falha na comprovação, ela apareceu de várias formas diferentes. Um exemplo clássico é o uso do chamado fundo de caixa, o famoso caixinha. Ah, sim, aquele para pequenas despesas. Isso, aquele dinheiro para despesa pequena do dia a dia que precisa de agilidade. No caso, foram identificados mais de 17 mil reais em gastos tipo pagamento de refeição, táxi, compra pequena, onde a documentação que eles apresentaram não conseguiu mostrar claramente a ligação desses gastos com as atividades do partido. E pior, a análise técnica encontrou problemas tipo documento elegível, que nem dava para verificar, e até pagamento de bebida alcoólica, o que é, expressamente proibido pela norma eleitoral para gasto com fundo partidário. Nossa. É um lembrete importante, Mesmo aquele gasto que parece pequeno do dia a dia, precisa ter controle rigoroso, justificativa clara e, principalmente, tem que estar ligado à finalidade partidária. Não é um fundo para despesa pessoal ou coisa sem relação com o partido. Com certeza. Outro ponto que sempre chama atenção nesses julgamentos e que foi crucial nesse caso é a aplicação dos recursos que são destinados para o incentivo da participação feminina na política. Ah, sim, os 5%. Exato. A Lei dos Partidos Políticos, lá no artigo 44, inciso V, exige que os partidos apliquem no mínimo de 5% do total que recebem do fundo partidário nessa finalidade específica. É uma ação afirmativa importante, para buscar mais equidade de gênero na política. Fundamental. Só que, nesse caso de 2016, o partido aplicou efetivamente pouco mais de 3%,
Quer dizer, mais de 400 mil reais deixaram de ser investidos na finalidade correta, que é promover e difundir a participação das mulheres na política. E o problema não foi só o valor menor que foi aplicado, mas também a forma como parte do que foi aplicado acabou sendo comprovada. Por exemplo, teve um gasto bem considerável, mais de 50 mil reais, na confecção de camisetas personalizadas. Supostamente, para o segmento feminino do partido. E como eles provaram isso? O TSE entendeu que isso era... Só fotos. Só. As fotos não comprovavam que todo o material que foi contratado foi mesmo produzido e entregue, nem como ele foi distribuído e, principalmente, não demonstravam a vinculação específica exclusiva daquele gasto com ações de incentivo à participação feminina. Entendi. Fotos genéricas de eventos, segundo a interpretação que já está consolidada no tribunal, não são prova suficiente para um gasto tão expressivo com essa finalidade tão específica. Precisa demonstrar a ação concreta de incentivo, não é só fazer camiseta. Exato. E ainda nessa área do incentivo feminino, teve um gasto pequeno, acho que R$ 120, com cartões de visita. Embora a despesa em si fosse comprovada, tinha nota fiscal e tudo, o TSE considerou que isso era um gasto administrativo comum do partido. Não era uma ação direcionada para o incentivo da participação feminina, como a lei exige, né? Cartão de visita é básico, Não é uma ação de incentivo. Pois é. E também apareceram despesas de hospedagem, somando mais de R$ 1.000, que foram lançadas nessa rubrica. Mas, de novo, sem a comprovação da finalidade da viagem ou do evento que justificasse o gasto dentro do programa de incentivo feminino. Ou seja, não basta só gastar, né? Não mesmo. Precisa gastar na finalidade correta e conseguir provar essa conexão de forma, assim, inequívoca para a Justiça Eleitoral. A rubrica contábil precisa bater com a realidade do gasto. E tem um detalhe importante aí que agrava a situação. É que esse partido ele já tinha um histórico de problemas com essa mesma regra dos 5% para mulheres. Em anos anteriores, tipo 2013, 2015. Ah, então era reincidente. Sim, o tribunal mencionou essa reincidência. Embora uma lei posterior, a Lei 13.831 de 2019, tenha trazido umas flexibilizações, umas regras de transição para contas mais antigas, permitindo, em alguns casos, que o valor não aplicado fosse compensado nos exercícios seguintes. Certo. A irregularidade em si, lá no ano de 2016, ela permaneceu. E essa repetição do mesmo erro, essa dificuldade contínua do partido em cumprir uma exigência legal tão clara, acaba pesando negativamente na avaliação geral das contas pelo tribunal. Demonstra uma falha de gestão, de controle, Com certeza. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de irregularidades graves, o TSE apontou também o repasse de recursos do fundo partidário para um diretório estadual que estava legalmente impedido de receber esses valores. Ah, essa é clássica também. Foram R$ 300 mil, transferidos do Diretório Nacional para uma filial partidária cujas contas de um exercício anterior tinham sido julgadas como não prestadas. Exato. E quando as contas de um órgão partidário são julgadas como não prestadas, uma das sanções é justamente essa, a suspensão do direito de receber novas cotas do fundo partidário, até que a situação seja regularizada, claro. E qual foi a defesa do Diretório Nacional nesse caso? Então, a defesa foi interessante. Eles alegaram que não tinham sido notificados formalmente sobre essa decisão de suspensão do diretório estadual. E disseram também que, na época que fizeram o repasse, essa informação de suspensão não estava registrada no SICOF. SICOF. Ah, o Sistema de Informações de Contas, né? Esse mesmo, o Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias. É uma ferramenta da Justiça Eleitoral onde ficam registradas as informações sobre a situação das contas dos partidos. Só que... tem um mas aí, né? Tem um grande mas. A jurisprudência do TSE, ou seja, o entendimento que já está consolidado do tribunal em casos anteriores, é muito clara. A sanção de suspensão de repasse começa a valer a partir da data de publicação da decisão judicial que determinou isso. Não é da data que o Diretório Nacional é comunicado ou da data do registro no sistema. Ah, entendi. É responsabilidade do Diretório Nacional, como órgão superior e quem repassa o recurso público, verificar ativamente a situação de irregularidade dos diretórios regionais e municipais antes de fazer qualquer transferência. Isso inclui consultar os sistemas disponíveis, tipo SICO, e até mesmo os diários oficiais.
Inclusive, a área técnica do TSE, numa consulta posterior, verificou que a informação da suspensão estava sim registrada no ciclo na época. Ou seja, não dava para alegar desconhecimento, né? A responsabilidade pela checagem prévia é do Diretório Nacional. E as despesas com pessoal, hein? Essas sempre rendem muita discussão nas prestações de contas. Sempre. É um ponto sensível. Nesse caso, também foram um capítulo à parte, com várias falhas apontadas na comprovação. Um ponto que chamou muito a atenção da área técnica e do relator no TSE foi a contratação de funcionários que já tinham outros vínculos empregatícios. Múltiplos vínculos. Exato. E não era qualquer vínculo, não. Alguns tinham carga horária bem elevada em outras empresas ou até mesmo em órgãos públicos. Complicado isso. Muito. Nesses casos, o partido não conseguiu apresentar provas suficientes para demonstrar duas coisas que são essenciais. Primeiro, a compatibilidade da jornada de trabalho, né? Como alguém consegue trabalhar 8 horas no órgão público e mais várias horas para o partido no mesmo dia, fica difícil, né? Quase impossível, em alguns casos. E segundo, e mais importante ainda, a efetiva prestação dos serviços para os quais eles foram contratados e pagos pelo partido com fundo partidário. Sem essa comprovação de que o serviço foi realmente prestado, o gasto é considerado irregular. Somando esses casos de múltiplos vínculos sem comprovação adequada, o valor irregular passou de R$100 mil. É um valor considerável. E ainda em pessoal, outro problema que aparece bastante, o pagamento frequente de ajuda de custo para diversos funcionários. Isso totalizou quase R$40 mil ao longo do ano. Ajuda de custo. Mas para que exatamente? Então, esse é o ponto. O partido não apresentou uma justificativa clara, nem a comprovação da atividade extraordinária que justificasse esse pagamento adicional, que ia além do salário normal. A alegação genérica que eles deram foi que esses funcionários, e aí tinha de tudo, assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, técnico contábil, contador, jornalista, simplesmente acompanhavam dirigentes em eventos ou viagens. Só isso. Só. E isso não foi considerado suficiente pelo TSE. O tribunal exige prova concreta da necessidade e da realização dessa atividade extra que justifique a ajuda de custo paga com dinheiro público. Não pode ser um complemento salarial disfarçado, entende? Claro. Também apontaram problemas com pagamentos a prestadores de serviços autônomos. Os recibos e relatórios de atividades que eles apresentaram eram muito genéricos. Ficava difícil identificar exatamente qual serviço foi prestado, quando, como e qual a ligação daquilo com a atividade partidária. Sem detalhamento, não tem como a justiça fiscalizar, né? E teve até uma falha mais operacional, mas que também gerou irregularidade, né? Foi a falta do desconto obrigatório da cota parte do Vale Transporte na folha de pagamento de vários funcionários. Ah, o desconto do Vale Transporte. Isso. A legislação trabalhista determina que o empregado tem que participar com um percentual do salário base dele, até 6%, para custear o Vale Transporte. Quando o partido paga o valor integral do benefício sem fazer esse desconto devido pelo funcionário, ele está, na prática, usando indevidamente recurso do fundo partidário para cobrir uma despesa que seria do empregado. Faz sentido? Nesse caso específico, o valor considerado irregular por essa falha no desconto do Vale Transporte foi de mais de R$11 mil. Parece pequeno perto dos outros valores que a gente falou, mas demonstra uma falta de atenção aos detalhes da legislação trabalhista e da gestão do fundo, né? Com certeza. Mas é interessante notar um ponto aqui, que mostra como o TSE também busca um certo equilíbrio. O tribunal, no julgamento final, ele afastou algumas irregularidades que a área técnica tinha apontado inicialmente sobre despesas com pessoal. Ah, é? Quais? Por exemplo, a questão de funcionários contratados pelo Diretório Nacional estarem lotados fisicamente, trabalhando lá nas sedes de diretórios estaduais, ou algumas falhas mais formais no controle de jornada, tipo folha de ponto com problemas menores. Entendi. O TSE entendeu que aprofundar a análise nesses pontos específicos poderia até extrapolar a competência da Justiça Eleitoral na análise contábil e financeira, sabe? Entrando, talvez, na esfera da autonomia do partido para se organizar internamente, ou até mesmo em questões puramente trabalhistas, que deveriam ser discutidas lá na Justiça do Trabalho. Certo. No entanto, as falhas mais graves e que estavam diretamente ligadas à comprovação do gasto público, como
A falta de prova da efetiva prestação de serviço nos casos de múltiplos vínculos e a falta de justificativa clara para as ajudas de custo, essas sim foram mantidas como irregulares e contribuíram para a desaprovação. Faz todo sentido. A Justiça Eleitoral foca mesmo na origem e na aplicação do recurso público. E a lista de problemas identificados pelo TSE, nesse caso, continua. Tivemos gastos com serviços advocatícios questionados, especificamente um contrato de R$200 mil para pagar um escritório de advocacia. Advocacia para quê? Esse escritório defendeu um parlamentar do partido numa ação judicial que pedia a cassação do mandato dele. Defesa de parlamentar, isso sempre gera debate. Qual foi o argumento do partido? O argumento foi que o partido tinha interesse direto no resultado dessa ação. Afinal, a perda do mandato afetaria a representatividade no Congresso, o tamanho da bancada, o cálculo do fundo partidário, o tempo de TV. Faz sentido o interesse político, realmente. Sim. No entanto, o TSE ponderou 2 pontos principais. Primeiro, a lei só autorizou expressamente o uso do fundo partidário para pagar a defesa de parlamentares ou candidatos em processos judiciais ou administrativos ligados ao exercício do mandato ou à condição de candidato, lá em 2019, com a Lei 13.877. E o gasto foi em 2016. Exato. Como o gasto foi em 2016, essa autorização legal específica ainda não existia na legislação. E segundo, mesmo que se considerasse o interesse partidário, o partido não apresentou detalhes suficientes sobre a ação judicial em questão para comprovar plenamente a necessidade e a adequação do gasto com recursos públicos naquele contexto específico. Diante da falta de autorização legal expressa na época e da comprovação insuficiente, a despesa foi mantida como irregular pelo TSE. Entendi. Ou seja, mesmo com interesse político, faltou base legal e comprovação na época? Isso. E outro item que sempre dá problema: passagens aéreas e hospedagens. Além daquelas que a gente já comentou, que eram supostamente ligadas ao Programa da Mulher, houve problemas significativos em outras viagens também. O que mais? Foram identificados mais de R$61 mil gastos só com taxas de remarcação de passagens, taxas de cancelamento e multas por no-show. O famoso no-show, quando a pessoa não aparece para o voo. Exatamente. A jurisprudência do TSE, o entendimento pacífico do tribunal, é de que essas taxas, por representarem um desperdício de dinheiro público ou, no mínimo, uma falta de planejamento e gestão eficiente, não podem ser pagas com recursos do fundo partidário. O partido tem que arcar com isso com recursos próprios. É o custo da falta de organização, né? Tem que sair do bolso do partido, não do fundo público. E além dessas taxas de desperdício, um volume enorme de gastos com passagens e hospedagens, mais de R$700 mil, foi considerado irregular por um motivo básico. A descrição da finalidade da viagem nos documentos era muito genérica. Tipo? Coisas como a serviço do partido, reunião partidária, visita política. Essas descrições vagas não são suficientes para a Justiça Eleitoral entender e fiscalizar se aquele deslocamento estava realmente ligado a uma atividade partidária legítima e necessária. Faltou detalhamento. Qual reunião? Quem participou? Qual o objetivo? Sem detalhe, fica impossível fiscalizar. Exato. E, além disso, faltaram documentos essenciais em muitos casos, como a nota fiscal do hotel emitida em nome do hóspede, principalmente quando a reserva era feita por agência de turismo. O partido até argumentou que a lei da época não exigia um nível tão grande de detalhamento, mas o TSE reforçou que a comprovação clara da finalidade e a apresentação de documentação completa são requisitos essenciais para garantir a transparência no uso de verba pública. Sem isso, a fiscalização fica impossibilitada. É o básico, né? Tem que saber para onde foi o dinheiro e por quê. E teve mais coisa. Teve um contrato específico que levantou muitas bandeiras vermelhas para os órgãos de controle. Um contrato de mais de R$300 mil, pago ao longo de vários meses, com uma empresa de comunicação digital. Comunicação digital? Para fazer o quê? Os serviços contratados incluíam consultoria estratégica, manutenção do site do partido e gestão de redes sociais. O que chamou a atenção da área técnica do TSE e do Ministério Público Eleitoral foi,
Primeiro, que essa empresa contratada tinha sido criada pouquíssimo tempo antes de assinar esse contrato de valor elevado com o partido. Empresa nova ganhando contrato alto. Suspeito. E não parou por aí. A sede dessa empresa recém-criada era no mesmo endereço de outra empresa de comunicação que já estava sendo investigada por suspeitas de fraudes eleitorais em outros contextos. Nossa, aí complica. Para completar o quadro de indícios, o sócio administrador da empresa contratada pelo partido era também sócio minoritário dessa outra empresa investigada. Além de todos esses indícios que levantam suspeitas sobre a lisura da contratação. Faltou comprovar o serviço, imagino. Exatamente. O partido não conseguiu comprovar de forma satisfatória a execução de todos os serviços previstos no contrato ao longo do ano. Apresentou algumas imagens, vídeos de redes sociais, mas o TSE considerou que isso não era suficiente para comprovar todo o escopo contratado, especialmente a parte de manutenção contínua do site institucional do partido. Diante da falta de comprovação robusta da execução dos serviços e dos fortes indícios de irregularidade na própria contratação, essa despesa também foi considerada irregular pelo tribunal. Muitos indícios juntos, né? Falta de comprovação do serviço e a própria contratação já meio nebulosa. E para fechar a lista das principais irregularidades, 2 pontos mais diretos, mas que também demonstram falta de cuidado na gestão. Primeiro, pagamentos indevidos de IPTU. IPTU. Mas partido não tem imunidade? Exatamente. Os partidos políticos possuem imunidade tributária em relação a impostos sobre seu patrimônio, renda e serviços, garantida pela Constituição Federal. Se tem imunidade, o partido não deveria pagar IPTU sobre seus imóveis. Se pagou e ainda por cima usou dinheiro do fundo partidário para isso, o gasto é irregular. Claro. Pagou o que não devia com dinheiro público. E segundo, o pagamento de juros e multas por atraso no cumprimento de obrigações financeiras, tipo conta de água, luz, telefone ou tributos devidos. A jurisprudência do TSE também veda o pagamento dessas multas e juros com recursos do fundo partidário, porque eles decorrem de má gestão administrativa ou falta de planejamento financeiro do próprio partido. Esses valores também foram somados ao montante irregular. Ufa! Realmente, olhando para todos esses pontos, foi uma lista bem extensa e variada de problemas encontrados nas contas de 2016 desse partido, né? Desde falha na comprovação de gasto pequeno do dia a dia, passando por problema na aplicação de recurso para política afirmativa, repasse indevido, falha grave na contratação e comprovação de pessoal e serviço, até usar o fundo para pagar despesa vedada, como taxa por desperdício ou imposto que tinha imunidade. Foi muita coisa. Muita coisa mesmo. E o resultado disso tudo, diante dessa montanha de irregularidades que, somadas, representaram uma parcela significativa dos recursos do fundo partidário movimentados pelo partido naquele ano, o relator do processo no TSE calculou que as irregularidades atingiram cerca de 11,84% do total de recursos recebidos do fundo partidário em 2016. Quase 12% do fundo comprometido. É bastante. É bastante. O plenário do TSE decidiu por unanimidade desaprovar as contas do partido relativas ao exercício de 2016. O tribunal fez questão de ressaltar no julgamento que a decisão de desaprovar não se baseia só no percentual das falhas, mas também na natureza e na gravidade delas e na percepção geral de uma falta de transparência e de comprometimento do partido com a gestão correta e responsável dos recursos públicos que foram confiados a ele. E essa desaprovação, ela não é só uma bronca, né? Ela traz consequências financeiras bem sérias, bem pesadas para o partido. A principal delas é a determinação de ressarcimento ao erário, ou seja, devolução aos cofres públicos de todos os valores considerados irregulares e que foram pagos com recurso do fundo partidário. E quanto deu essa devolução? Fazendo uma conta rápida aqui, somando tudo que o relator manteve como irregular no voto final, que prevaleceu no julgamento, esse valor a ser devolvido chega perto de 2 milhões de reais. 2 milhões. Perto disso. E aqui tem um ponto crucial que precisa ficar muito claro. Essa devolução tem que ser feita com recursos próprios do partido. O que são recursos próprios? Dinheiro vindo de doação de pessoa física, contribuição de filiado, evento de arrecadação, aluguel de bem, etc.
Não se pode usar dinheiro do fundo partidário de anos futuros para cobrir o mau uso de dinheiro do fundo partidário do passado. Seria como tentar tapar um buraco abrindo o outro com a mesma pá, né? Entendi. Esse ressarcimento tem natureza de recomposição do dano ao erário, mas além dele o partido também fica sujeito a uma multa, não é? Exato. Essa multa, sim, tem um caráter sancionatório de punição pela má gestão. Ela é calculada como um percentual sobre o valor total considerado irregular, com exceção daquela parte referente à não aplicação mínima no programa de incentivo à participação feminina, que tem uma regra específica de devolução com acréscimo. E essa multa como é paga? Essa multa, diferente do ressarcimento, ela vai ser descontada dos futuros repasses de cotas do fundo partidário que o partido teria direito a receber nos anos seguintes. Ou seja, é um impacto duplo no caixa do partido. Tem que devolver quase 2 milhões com recurso próprio e ainda vai receber menos fundo partidário no futuro por causa da multa. Um prejuízo financeiro bem considerável. Nossa, pesado mesmo. Diante de todo esse cenário, depois da gente destrinchar ponto a ponto as irregularidades e a decisão do TSE, o que fica de lição principal? Qual o recado mais importante desse caso para quem atua na gestão financeira dos partidos políticos? Seja dirigente, tesoureiro, contador, advogado? Olha, acho que a mensagem central que ecoa em quase todas as irregularidades que a gente viu aqui é a necessidade absoluta, assim, inegociável, de uma comprovação documental impecável, detalhada e convincente. Concordo plenamente. E acho que vale a pena a gente reforçar o que significa essa comprovação impecável. Não é só ter a nota fiscal ou recibo guardado lá na pasta, né? De jeito nenhum. A Justiça Eleitoral hoje exige muito mais que isso. O documento fiscal em si precisa ser idôneo, claro, descrevendo detalhadamente o serviço que foi prestado ou o produto que foi comprado. Mas, além disso, na maioria dos casos, são necessários documentos complementares robustos. Por exemplo, contrato bem elaborado e assinado. Relatório de atividade que mostra o que foi feito, como, quando. Provas concretas. Exato. Provas concretas da execução do serviço, tipo fotos específicas e datadas, lista de presença assinada em evento, material gráfico produzido, relatório de mídia. E, talvez o mais fundamental de tudo, documentos que demonstrem de forma clara, objetiva e inequívoca a conexão daquele gasto específico com a atividade fim do partido político. Descrições genéricas, tipo serviços diversos prestados, consultoria ou material de divulgação, ou justificativa vaga como a serviço do partido, ou prova insuficiente como foto genérica de evento, como a gente viu em vários exemplos aqui. Isso simplesmente não convence mais a Justiça Eleitoral quando se trata de fiscalizar o uso do dinheiro público. O ônus da prova é do partido. Sem dúvida. E essa exigência de comprovação rigorosa nos leva direto para outra lição fundamental: a necessidade de os partidos políticos implementarem e manterem controles internos muito bem estabelecidos, eficazes, rigorosos. Isso tem que permear todo o ciclo financeiro da entidade. Desde o começo, né? Desde o começo. Começa lá na contratação de pessoal. Tem que garantir que a pessoa contratada realmente preste o serviço, que a carga horária seja compatível com outros vínculos que ela possa ter e que existam mecanismos para comprovar essa prestação de serviço. Passa pela gestão de contrato com o fornecedor, exigir clareza no objeto, no preço, no prazo e, principalmente, exigir e conferir a comprovação da entrega do produto ou da realização do serviço antes de pagar. Importantíssimo isso. Inclui o uso criterioso e controlado do fundo de caixa para as pequenas despesas, sempre com comprovante detalhado e ligado à atividade partidária, abrange os repasses de recursos entre as diferentes esferas partidárias nacional, estadual, municipal. É obrigatório verificar a situação de regularidade de quem vai receber o dinheiro antes de transferir. Enfim, todo o fluxo de recurso público precisa seguir as normas eleitorais à risca e, acima de tudo, ser transparente e passível de verificação. Aquela autonomia que a Constituição garante aos partidos. Exato. A autonomia administrativa e financeira que a Constituição garante é importante, mas ela não pode ser confundida com um cheque em branco para usar recurso público sem uma prestação de contas detalhada, transparente
e convincente para a sociedade e para a justiça eleitoral. E por fim, acho que esse caso, mesmo sendo lá de 2016, mas julgado em 2022, ressalta algo crucial: a importância do aprendizado contínuo e da atualização constante para todo mundo que trabalha com finanças partidárias. Fundamental. O cenário muda muito rápido. Muito. As regras sobre financiamento de campanha, financiamento partidário, prestação de contas, direito eleitoral em geral, estão em constante mutação. Novas leis são aprovadas no Congresso, como aquelas que a gente mencionou que alteraram regras sobre defesa de parlamentar ou sobre a aplicação dos recursos para mulheres. As resoluções do TSE também mudam. Exato, as resoluções do TSE que detalham como as regras devem ser aplicadas são atualizadas periodicamente, geralmente a cada ciclo eleitoral, e, talvez o mais dinâmico de tudo, a interpretação dos tribunais eleitorais, TSE e TRS, sobre essas regras também evolui com o tempo, através da formação da jurisprudência. O que talvez fosse uma prática aceita ou tolerada com mais leniência no passado, hoje pode ser vista com muito mais rigor pela Justiça Eleitoral. A gente viu isso em vários pontos desse julgamento das contas de 2016. A exigência de transparência e comprovação só aumenta. Exatamente. Dirigente partidário, tesoureiro, administrador, contador, advogado, todos os profissionais que lidam direta ou indiretamente com as finanças dos partidos precisam estar permanentemente ligados, sabe? Estudando as novas normas, acompanhando as decisões dos tribunais, participando de cursos, seminário. É um esforço contínuo e necessário para evitar cometer erros que, como a gente viu nesse caso, podem custar muito caro literalmente para a agremiação partidária. E as consequências são sérias. Muito sérias. A desaprovação das contas, a devolução de milhões de reais, a aplicação de multa, tudo isso compromete a saúde financeira do partido, a capacidade dele de atuação política e, em última instância, a confiança do eleitor. A gestão de recurso público, seja por quem for, exige profissionalismo, diligência, planejamento e, acima de tudo, um compromisso inabalável com a transparência e a legalidade. Esse caso de 2016 é um excelente estudo de caso pedagógico sobre as consequências de não seguir esses princípios. Uma reflexão final interessante que esse caso provoca é sobre como encontrar o ponto de equilíbrio ideal, entre a necessária autonomia dos partidos políticos para definirem suas estratégias, prioridades, formas de organização interna, e a igualmente necessária e crescente exigência de transparência, controle e responsabilidade nos usos do dinheiro público que eles recebem em volumes cada vez maiores. É um desafio constante, tanto para os partidos quanto para a justiça eleitoral que fiscaliza. Como garantir que o controle não engesse a atividade política, mas que a autonomia não vire um escudo para o mau uso do dinheiro de todos nós, É uma questão central para a saúde da nossa democracia. E por hoje ficamos por aqui. Gostaram do episódio? Queremos muito ouvir a opinião de vocês. Deixem seus comentários e sugestões. É assim que crescemos juntos e trazemos conteúdo cada vez mais relevante. Compartilhem com os amigos e continuem nessa jornada conosco. Até o próximo episódio. Beijinhos!